Encerrada a primeira rodada do Brasileirão, tivemos decepções, confusões e surpresas, além do mercado da bola cada vez mais agitado. Eu sou o Flávio Soares e essas são as minhas caneladas para o Ganhador.com. A primeira rodada do Campeonato Brasileiro terminou ontem, segunda-feira, com um decepcionante empate entre o Botafogo e Palmeiras e a vitória do São Paulo, ainda abusando do direito de pregar sustos na sua torcida, sobre o Paraná, do campeão olímpico Rogério Micali. Claro que é muito cedo para fazer qualquer análise a respeito do Campeonato Brasileiro, qualquer análise com mais profundidade, né, do que aconteceu com os times até aqui. Mas podemos dizer, sem nenhuma sombra de dúvida, que o Grêmio e o Atlético Paranaense foram os times que melhor se saíram na abertura do Campeonato Brasileiro. O Grêmio, encarando um jogo duríssimo contra um muito bem organizado Cruzeiro de Mano Menezes, né, um outro candidato ao título de campeão brasileiro deste ano, foi o único visitante a vencer na rodada e derrotou o Cruzeiro lá no Mineirão, coisa que não é fácil. Segue favorito ao título sem nenhuma dúvida. Esse Grêmio aí de Renato Gaúcho que disse não ao Flamengo, né? Eu não canso de repetir isso. O Atlético Paranaense, que gosta de tocar a bola e não dá chutão, seguindo a escola do seu professor Fernando Diniz, né? Tomou um susto, saiu atrás no placar no segundo tempo, mas terminou a rodada, a primeira rodada, com o melhor ataque do Brasileirão, né? Goleou a Chapecoense por 5-1. E o melhor dessa história toda é que Grêmio e Atlético Paranaense se encontram no próximo domingo lá na Arena do Grêmio. Deve ser o melhor jogo da rodada. Estou muito curioso para ver como que esse Atlético Paranaense de toque de bola, de ataque incessante, vai se sair contra esse Grêmio muito bem montado do técnico Renato Gaúcho, né? Esse Grêmio que não se assusta por qualquer coisa, que não se apavora, que joga ali, toca a bola, tem paciência para definir o jogo. Vai ser um duelo interessantíssimo, se não for o melhor jogo da rodada deste final de semana do Brasileirão, né? O melhor jogo da segunda rodada, né? Vou assistir com certeza. O Palmeiras, por sua vez, chegou ao seu terceiro jogo sem vitórias, né? E mais uma vez não jogou bem, né? Saiu na frente do Botafogo no segundo tempo, depois que o Guerra entrou no lugar do Lucas Lima, né? O Lucas Lima que voltou a ser o Lucas Lima do Santos, né? Ou seja, joga com um sono desgraçado, não dá criatividade nenhuma mais pro meio-campo do Palmeiras, né? Mas o Palmeiras conseguiu ali, saiu na frente, tomou o gol de empate logo depois de uma falha grosseira do Felipe Melo, né? Assim, absurdo o erro do Felipe Melo, e digo mais, se fosse o Antônio Carlos que tivesse cometido essa falha, a torcida tinha caído na cabeça dele, né? Como foi o Felipe Melo, os caras não, Felipe Melo, né? Felipe Melo dá porrada também, né? Revida, né? Os caras vão xingar e vai lá, xinga de volta. Então o Felipe Melo não teve todo esse problema, mas a falha foi dele. Se tivesse sido falha de outro jogador, a galera tinha caído em cima, né? O problema, no meu entendimento, que eu acho que a estabilidade que o Roger Machado tanto preza na escalação está começando a acomodar esse elenco do Palmeiras, né? O Lucas Lima não vê ameaça à titularidade dele, Dudu não vê ameaças à titularidade dele, o próprio Felipe Melo não vê muitas ameaças à titularidade dele, né? Tá na hora do Roger Machado começar a mexer um pouquinho com esse time, né? Talvez o Guerra apareça como titular no próximo jogo do Palmeiras. O Palmeiras aí que vai ter um tempinho para treinar, agora não tem compromisso com a Libertadores nessa semana, pode ser que tenhamos alguma novidade no final de semana no Palmeiras, né? O Palmeiras que ainda não pode contar com Gustavo Scarpa, e daqui a pouco a gente fala sobre isso, quando vamos falar do mercado da bola, né? E a arbitragem, formada pelo trio Wagner Rewey e os auxiliares Fábio Rodrigo Rubinho e Marcelo Grando, que roubou as atenções no duelo entre Vitória e Flamengo no sábado, né? Expulsando erradamente o atacante Everton Ribeiro e validando um gol em impedimento do Flamengo, né? Conseguiu irritar os dois times, né? Irritaram o Vitória, irritaram o Flamengo, né? E ganharam, como recompensa, um gancho de 3 rodadas, né? Para fazerem uma reciclagem de acordo com a CBF, né? Depois desse gancho aí, desse período na geladeira, eles vão passar por uma reavaliação, né, e a comissão de arbitragem da CBF vai definir se eles têm condições de voltar a arbitrar jogos do Campeonato Brasileiro da Série A ou não, né? Se vão ficar apenas ali na Série B, né?
o que não diminui o prejuízo dos dois times, né? Vamos falar sério. Vitória e Flamengo saíram prejudicados, né, na péssima arbitragem do final de semana. E o América Mineiro, quem diria, começou muito bem, né? E pode surpreender aí brigando por uma vaga na Sul-Americana, ao invés de lutar para não cair, que era a minha previsão inicial, né? O que, aliás, na brigar para não cair deve ser a cena do Sport, né? Que vacilou no Horto, né? E tomou os 3 gols ali do América ainda no primeiro tempo, né? Um jogo pavoroso do Sport. O Sport que brigou para não cair no ano passado, pode brigar para não cair de novo nesse ano, né? E os limitados, mas muito esforçados, Corinthians, Vasco e Internacional, começaram bem e venceram em casa, né? Dos 3, o Corinthians é quem tem mais chances de figurar na parte de cima da tabela e pode, por mais absurdo que isso pareça, né, lutar pelo título se, a exemplo do que aconteceu no ano passado, times como o Grêmio resolverem priorizar a Libertadores ao invés do Brasileiro. Começarem a colocar time reserva, ou time misto, né, para disputar o Brasileirão, podem abrir chance para o Corinthians chegar na topo da tabela, como aconteceu no ano passado. O Corinthians foi muito campeão no ano passado porque o Grêmio, principalmente, abriu mão do Brasileirão. Focou na Libertadores, deu certo, foi campeão da Libertadores, mas abriu mão do Brasileiro e deu caminho ali para que o Corinthians fosse campeão brasileiro, né? Se não acontecer isso nessa temporada, se os times continuarem focados no Brasileirão também, aí não, acho pouco provável que o Corinthians brigue pelo título. Vai brigar ali para conseguir vaga na Libertadores e vai conseguir vaga na Libertadores. Tem time para isso, tem um esquema tático para isso. Para título, pouco provável, mas para vaga na Libertadores, com certeza leva. O Inter, por sua vez, vai tentar se firmar de novo na Série A, né? Voltando da Série B nessa temporada, e vai brigar para se manter ali na Série A, para mostrar que voltou, que se recuperou, que o passeio pela Série B fez bem para o time, né? E o Vasco, com poucos recursos, né, tem no técnico Zé Ricardo o seu melhor ativo, né? O técnico Zé Ricardo é a melhor coisa desse time do Vasco, né? Esse time do Vasco tem uma molecada talentosa ali, mas tem um esquema, não perde foco, assim como o Corinthians, e vai ali conseguindo pontos importantes, pode brigar por uma vaga na Libertadores, sim, não briga por título brasileiro, mas briga por vaga na Libertadores, está bem arrumadinho, por incrível que pareça, o Zé Ricardo conseguiu ali arrumar bonitinho, e o pessoal no Flamengo deve estar arrependidíssimo de ter dispensado ele, né? Custa pouco e estava dando jeito no Vasco, que tem menos recursos que o Flamengo, né? E o São Paulo teve problemas para vencer o retrancado e muito fraco Paraná na última segunda-feira, né? Fechando ali a primeira rodada do Campeonato Brasileiro, né? O Paraná que dificilmente vai brigar por algo que não seja fugir do rebaixamento nesse Brasileirão, né? O técnico Rogério Micali vai ter muito problema com esse time do Paraná, né? Bahia, o Fluminense e o Ceará perderam como era de se esperar na estreia, né? Bahia e Fluminense, entretanto, têm potencial para crescer na competição. Já o Ceará vai precisar de muita sorte para continuar na Série A, né? É uma pena. O tropeço do Galo diante do Vasco foi um infortúnio lá em São Januário e não deve ser levado em conta contra o bom trabalho do técnico Thiago Largue, né? Diferente do Gilson Kleina, que viu sua Chapecoense, que lutou para não cair em 2017, estreia tomando uma virada de 5-1 do Atlético Paranaense. E a Chapecoense vai brigar para não cair esse ano de novo, se é que não vai cair, né? E no mercado da bola, eu falei que a gente ia falar do Gustavo Scarpa, né? Gustavo Scarpa, a novela Gustavo Scarpa, que está fazendo falta no meio-campo do Palmeiras, né? Faz falta uma sombra ali para o Lucas Lima, segue se arrastando, né? Após uma rodada de negociações antes da audiência na última segunda-feira, jogador e clubes se reuniram na busca de um acordo, né? O Fluminense disse que podia aceitar jogadores do Palmeiras como pagamento para a transferência do Scarpa, né? O que o Palmeiras disse não. E o Scarpa, né, na maior boa vontade, vamos negociar, que legal, né, disse que retiraria a ação que move contra o Fluminense se recebesse os valores atrasados e se o clube liberasse da multa, né? Deixasse ele ir para o Palmeiras sem pagamento de multa, né? O que, claro, o Fluminense não aceitou, né? Óbvio, né? Eu que sou mais idiota não aceitaria um acordo desse também. Não faz o menor sentido isso, né? Como ninguém entrou em acordo, a juíza Dalva Macedo recusou o novo pedido de Scarpa de antecipar a sua rescisão de contrato. Os advogados do Scarpa falaram, né, vai sair e tal. Não saiu, recusaram de novo. E com isso, a juíza deu aos envolvidos no imbróglio todo, né, o prazo de 10 dias para apresentarem os argumentos finais. E é
com base nesses argumentos finais que ela vai proferir a sentença, que pode sim manter Gustavo Scarpa vinculado ao Fluminense, né? Olha aí, foi pela cabeça dos empresários, pode estar prejudicado, né? Enquanto a sentença não sai, o Gustavo Scarpa vai seguir treinando no time de futsal de seu pai, né? No Hortolândia, vai lá jogar, tá, para manter a forma, porque ele não pode treinar no Palmeiras e não tem clima para treinar no Fluminense. Então vai ficar jogando futsal ali para se manter minimamente condicionado, né? Olha o prejuízo na carreira desse garoto, né? Mas, enfim, né? Coisas do futebol. Vamos ver, talvez aí em 15, 20 dias a novela Scarpa chegue ao fim, né? E em vez de apresentar o atacante Roger, que estava no Inter, né, o Corinthians também se prepara para anunciar o também atacante Rony, que estava no Albirex Niigata, do Japão, né, e que rescindiu seu contrato com o Cruzeiro, né? O atleta chega aí ao timão, né, sem custos, com um contrato de 3 anos para muito provavelmente substituir Luca, que foi emprestado para o Inter. Ah, que negocião bom, né, Corinthians? Coisas do futebol, né? Já o São Paulo deverá apresentar nos próximos dias o atacante Everton, que estava no Flamengo e que vai ser um excelente reforço para esse elenco do São Paulo. O São Paulo carece de um atacante de velocidade e o Everton deve ser a salvação da lavoura de Diego Aguirre, né? Vamos ver se dá uma melhorada aí no São Paulo, né? E nessa semana tem rodada da Libertadores. Brasileiros jogando aí, né? O Grêmio encara o Cerro Porteño hoje, dia 17, fora de casa, no confronto direto, valendo o primeiro lugar do Grupo 1. Né? Vai ser um jogo duro pro Grêmio, mas o Grêmio pode se dar bem, né? Na quarta-feira, o Corinthians também tem um confronto direto com o Independiente, também valendo a liderança aí do Grupo 7, né? E provavelmente o Corinthians vai desfalcado do zagueiro Henrique, né? Que sente dores ainda depois de ter caído de mau jeito num lance no jogo contra o Fluminense no domingo, né? Na quinta-feira, dia 19, o Vasco encara o Racing, também fora de casa, e somente a vitória interessa ao time de Zé Ricardo, né? O mesmo para o Cruzeiro, que também no dia 19 precisa vencer a Universidade de Chile, também fora de casa, para se manter vivo na Libertadores. Se perder ou empatar, o Cruzeiro praticamente diz tchau, né? O Cruzeiro e Vasco, né? Se perderem ou se empatarem, praticamente dizem tchau para a Libertadores, né? Vão ficar numa situação muito, muito ruim. Precisam vencer, né? Nós vamos falar desses jogos, né, e da segunda rodada do Brasileirão e muito mais no próximo sábado, nas nossas caneladas, porque eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Eu sou o Flávio Soares e essas foram as minhas caneladas para o Ganhador.com. Se você estiver assistindo o nosso programa pelo YouTube, aproveite, assine o nosso canal, deixe o seu curtir, deixe o seu joinha, acesse o ganhador.com e não perca um lance do mundo esportivo, né? Tem aqui embaixo onde você encontra também o Ganhador nas redes sociais, veja aí as nossas arrobas, siga-nos no Facebook, no Instagram e no Twitter. Nos vemos aqui no próximo sábado, até lá!